Uma boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa se encontrar entre nós em mais essa oportunidade. É com alegria, é com bastante satisfação que a Sociedade Espírita Jesus nos oportuniza mais um momento de aprendizado, mais um momento de reflexão, um momento de estarmos em contato com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, para que possamos, com certeza, bem direcionar a nossa caminhada na presente reencarnação, de forma que possamos agir da melhor forma possível, como nos prometeu o Mestre, que ninguém vai ao Pai senão por mim. E que, através desse recurso de seguirmos aquilo que o Mestre, as suas orientações e a sua exemplificação, possamos verdadeiramente atingir os objetivos que nos propusemos na presente reencarnação. Antes mesmo de darmos início à nossa reflexão, nós convidamos os nossos irmãos para elevarmos o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a espiritualidade que nos ampara, pedindo a assistência, a proteção, para que possamos, em mais essa oportunidade, realizar a nossa reflexão, tirando o máximo proveito daquilo que aqui será abordado e que estejamos receptivos para receber esses ensinamentos. Que assim seja. Bem, meus irmãos, o tema que nos foi proposto para a noite de hoje é a verdadeira pureza, mãos não lavadas. E o assunto está lá nos itens 8, de 8 a 10, do capítulo 8º de O Evangelho segundo o Espiritismo. E como introdução à nossa reflexão, vamos citar alguns trechos do capítulo 35, Convite à Palavra, do livro Convites da Vida, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. A reflexão que a benfeitora nos oportuniza, ela está baseada no capítulo 6º, versículo 45, que Lucas narrou na seguinte passagem evangélica. Porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Então, a partir dessa reflexão, a partir dessa passagem evangélica, Joana de Ângeles nos oportuniza uma reflexão e com certeza vai servir de base para que a gente possa pautar a nossa reflexão após essa pequena introdução em bases sólidas que vai nos permitir compreender e absorver os ensinamentos que a doutrina espírita nos oportuniza nesse momento. Então, a benfeitora inicia assim: instrumento valioso é a palavra, doação divina para o elevado ministério do intercâmbio entre os homens. Resultado de notáveis experiências, o homem nem sempre a utiliza devidamente, dominado pela leviandade. Embora o ser humano, com raras exceções expiatórias, seja dotado do recurso vocálico, somente poucos deles se servem com a necessária sabedoria de modo a construir esperanças, balsamizar dores e traçar rotas de segurança. Fala-se muito por falar, matar-se o tempo. A palavra, não poucas vezes, se converte em estilete da impiedade, em lâmina da maledicência, em bisturi da revolta e golpeia às cegas ao império das torpes paixões. No entanto, pode modificar estruturas morais, partindo dos ensaios da tolerância às materializações do amor. E esse é um dos trechos, então, da reflexão
em que a benfeitora Joana de Ângeles nos oportuniza verificar, compreender, entender a importância da palavra quando bem utilizada. E, naturalmente, as consequências danosas quando usadas de forma indevida. E isso já serve de base para a nossa reflexão em relação do tema a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, sendo Jesus o profundo conhecedor de nossas almas, quando esteve aqui na Terra entre nós, aproveitou todas as oportunidades para nos ensinar lições profundas e despertar as nossas consciências para tudo aquilo que viria nos tornar felizes e conquistar a paz interior. Em uma delas, ele fez uma análise entre a verdadeira pureza e entre as mãos sujas, mãos não lavadas. O que tudo isso quer dizer para nós, homens que nos dizemos modernos? Vamos juntos analisar. Será que nós ainda não valorizamos muito mais a aparência do que as nossas intenções, do que os nossos sentimentos, enfim, tudo aquilo que constitui as estruturas de nossa alma? Será que verdadeiramente a nossa valorização não é em algo externo, em algo que não tem tanta importância assim em relação, em detrimento, melhor dizendo, da nossa estrutura imortal e espiritual? Naturalmente que há necessidade de cuidarmos dos aspectos relativos à materialidade, aquilo que constitui o ser humano em termos materiais, em termos físicos. Mas é importante que a gente não esqueça que nós não somos só matéria, não somos só esse corpo físico, esse corpo material. Temos, somos um espírito imortal que as necessidades são diferentes em relação às necessidades do corpo. Certamente, ainda podemos nos comparar aos fariseus da época de Jesus. Como ele mesmo disse, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E ainda exclama, insensatos. Então, o mestre deixa muito claro o quanto nós ainda nos atemos às questões relativas às questões físicas, às questões materiais, à aparência externa, não dando tanta importância assim àquilo que verdadeiramente importa para o espírito imortal. Então, com certeza, meus irmãos, há muito que reformar na intimidade do nosso ser. No entanto, isso ainda na prática se torna difícil para todos nós, porque sempre fomos acostumados aos valores externos. Não que esses não tenham o seu devido valor, mas como o próprio mestre também disse, nem só de pão vive o homem. E aí entra aquela questão da importância de não darmos apenas atenção ou devido valor às questões físicas, às questões materiais, às necessidades do corpo em si. É um instrumento que é parte daquilo que compõe o ser humano, mas na realidade não é só isso. Isso é importante a gente ter em mente, a gente ter essa certeza. Então, é fundamental que busquemos desenvolver em nós os sentimentos que o Mestre veio nos ensinar. Não disse ele, o reino dos céus está dentro de vós? Eis aí com o que seriamente devemos nos preocupar para que tenhamos verdadeiramente a pureza de coração, que acelera a nossa evolução espiritual. E não nos atermos, como dissemos, apenas às questões externas, às questões físicas, às questões materiais, mas aquilo que diz respeito à nossa essência espiritual. Como disse Jesus ainda no próprio texto, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O que isso caracteriza dizer? É que, na realidade, aqueles ensinamentos que passaram para a humanidade ao longo dos tempos como sendo de origem divina e verdadeiramente não o sendo, com certeza o tempo se encarregará de
tirar esse valor supostamente, essa natureza supostamente divina que se dá ainda àquilo que é de natureza humana. A lei é de progresso, e o mesmo se fará sobre as injunções do amor ou da dor. Então é importante que a gente perceba que estamos sujeitos, estamos sob o impacto da lei de progresso, a lei que caracteriza a nossa evolução, o nosso crescimento de forma gradual, né? É, e com certeza esse progresso se fará, seja pelo amor, quando voluntariamente seguimos os ensinamentos que o Mestre nos trouxe, as leis de Deus, ou pela dor, através do sofrimento, através daquilo que é a consequência das nossas ações em contrariedade com as leis de Deus. Então, cabe a cada um de nós o bom senso para optarmos pelo caminho mais tranquilo, que certamente é o da boa vontade, do esforço e da determinação em crescermos na direção de Deus que nos aguarda. Então, é importante fazermos as escolhas corretas, analisando aquela questão que o Mestre nos deixou muito claro, que ninguém vai ao Pai senão por Ele, ou seja, pelos ensinamentos, pelo seu Evangelho que Ele nos deixou e, naturalmente, pela sua exemplificação que deixou para a humanidade enquanto esteve conosco na sua passagem pelo planeta. Então, essa evolução ela é feita no dia a dia, como nos coloca a nossa querida Joana de Ângeles na página de abertura, naquela passagem que fizemos em parte lá no início, né? Então ela nos coloca de uma forma muito clara, né? Na página de abertura, nos falando da indulgência e nos dizendo para desculpar tudo aquilo que podemos desculpar no outro. E o Mestre nos deixou essa questão muito clara, a questão da caridade e o perdão das ofensas. E a nossa irmã, a benfeitora Joana de Ângeles, vem trabalhar esse aspecto caracterizado pela necessidade do perdão às ofensas que recebemos. Porque, como nos dizem os benfeitores, a partir do momento que queremos ser perdoados, já que somos imperfeitos, né, e nos equivocamos com muita frequência, por que não perdoarmos aqueles que cometem equívocos para conosco? Desde que acordamos até o momento de deitarmos, passamos por muitas circunstâncias que nos convocam ao exercício da pureza de coração. É uma prática constante. O nosso dia a dia são oportunidades que o Pai nos dá de realizarmos essa prática, a prática do exercício da pureza de coração, ou seja, de desenvolvermos virtudes, de superarmos as nossas imperfeições. Todavia, se não estivermos com a sinceridade no coração e o objetivo maior de vencer, não o outro, mas a nós mesmos, perdemos muitas oportunidades de crescimento. Porque muitas vezes, e é muito comum essa questão das contendas em que normalmente nos envolvemos, querendo vencer o nosso adversário, os nossos irmãos de caminhada, muitas vezes em discussões estéreis, né, que não levam a nada, e que acabamos perdendo muito tempo, nos comprometendo com essas situações que só criam dor, criam dificuldade, inimizades, ressentimentos, enfim, aquilo que não é útil ao espírito para desenvolver essa caminhada evolutiva, essa caminhada de crescimento, que é a nossa destinação como espíritos imortais. Então, nós não podemos dizer que o mau humor, por exemplo, é um veneno que nos contamina e envenena quem está ao nosso redor. Então, não tem como a gente negar. E a doutrina espírita, os benfeitores espirituais nos deixam isso, nos deixam muito clara essa questão, que os sentimentos em contrariedade com a lei de Deus e ressentimentos, raiva, ódio, mau humor, por exemplo, são situações que só nos prejudicam a nós. Não adianta a gente estar sentindo revolta, ódio dos nossos irmãos de caminhada, porque o grande prejudicado seremos nós mesmos, que alimentarmos esses
sentimentos. Quantas atitudes de intolerância temos com o outro quando estamos mal-humorados? No entanto, se refletirmos bem, vamos vendo o quanto somos necessitados de boas emoções, de bons sentimentos. Então, é algo fundamental. O mestre, os benfeitores nos colocam isso de uma forma muito clara, a necessidade de superarmos os sentimentos que são geradores de conflitos e desenvolvermos aqueles sentimentos, aquelas ações que são agregadoras, que são edificantes, digamos assim. Então, a tristeza, a irritação, a insegurança, o ciúme e a inveja, elas não estão presentes em nossos corações. É só a gente analisar. É que normalmente a gente não consegue perceber isso em nós. Nós temos muita dificuldade de perceber as imperfeições que estão presentes em nós. Mas nos nossos companheiros, nos nossos irmãos de caminhada, nós temos muita facilidade de perceber essas questões. Então, é importante que a gente esteja atento a nós, a nossas necessidades de transformações, as nossas necessidades de mudanças em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e em nossas ações. E nem sequer nos damos conta disso. É normal a gente alimentar essas situações, vivenciar esses sentimentos desajustados que nos desequilibram, que nos causam dor e sofrimento, e não nos darmos conta, porque estamos muito atentos àquilo que se passa com quem está conosco na caminhada. Nos preocupamos muito com o outro, em detrimento daquilo que devemos nos preocupar em relação a nós mesmos, para que possamos realizar as nossas transformações morais. Então, como disse o Mestre Jesus, a vigilância e a oração são diretrizes seguras para a nossa reforma interior. Então, o Mestre deixou muito claro essa questão da vigilância e da oração. Vigiarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. E orarmos para que possamos estar sob a proteção dos benfeitores, nos sintonizando com os mesmos e, por conseguinte, estando sob a assistência da espiritualidade maior. Mas como pode o homem promover a sua reforma se não conhece a si mesmo, se não reflete nas suas atitudes? Então é aquilo que a gente tem que colocar. Como nós vamos nos transformar? Como nós vamos nos modificar se temos dificuldade de perceber aquilo que está mal, aquilo que estamos realizando de forma equivocada? Então é muito importante a gente ter essa atenção ao autoconhecimento, a identificarmos em cada um de nós aquilo que precisa ser modificado, aquilo que precisa melhorar para que os nossos objetivos possam ser atingidos, possam ser conquistadas as virtudes, as transformações necessárias à nossa caminhada evolutiva. Dificilmente conseguimos isso se não estivermos no esforço de cada dia para conquistarmos essa pureza de coração, que não nos tornará santos, como muitas vezes achamos, que o Mestre Jesus nos deu diretrizes de santidade. Então, a gente tem a oportunidade de perceber que isso é uma luta diária. E são várias oportunidades que se apresentam a cada um de nós ao longo da nossa caminhada. Oportunidade de convivência saudável, oportunidade de perdão, oportunidade também de sermos perdoados pelos nossos equívocos. Né? E muitas vezes a gente acha que, na realidade, estamos buscando ser santos. Não, é evolução. E essa evolução é gradual. Ela é lenta e gradual. E cabe a cada um de nós executá-la. Não adianta que ninguém fará por nós aquilo que cabe a nós fazer. Então, Jesus, ele não deu ao homem diretrizes de santidade, mas métodos de como viver bem através de suas reencarnações e que, se assim o fizer, certamente se fará o progresso na intimidade do seu ser de espírito imortal. Então, o progresso lento, gradual, como dissemos, e constante. Sempre temos que estar buscando a nossa transformação.
Então, muitas vezes queremos atingir a santidade em uma existência. Sabemos que isso não é possível. A nossa destinação final é realmente a perfeição passível de ser alcançada. Mas isso é um trabalho lento e gradual ao longo das existências. O espírito imortal, ele necessita encontrar a própria paz através dos ensinamentos do mestre. Então, Jesus veio nos mostrar o caminho. Muitas vezes a gente ouve alguém falando que Jesus veio nos salvar. A salvação é uma missão nossa, individual. Lógico que seguindo aqueles recursos, aquele caminho que o mestre nos colocou, através, como dissemos, do desenvolvimento de virtudes, a superação de imperfeições, enfim, de crescimento, de evolução, de transformação moral. Às vezes achamos muito difícil, né, exercitarmos os seus ensinamentos, os ensinamentos do mestre, porque colocamos esses ensinamentos muito distantes de nós, mas não são distantes. Na verdade, eles estão ao nosso alcance. É difícil? É, com certeza é difícil evoluirmos, é difícil a transformação moral, mas é possível. Temos que ter vontade, determinação e o desejo de que esses objetivos venham a ser alcançados. Todavia, né, lembramos de que o próprio Mestre nos disse: eu vim pelos doentes, eu não vim pelos sãos, porque os sãos não precisam de médico. Ou seja, deixando muito claro que ele veio em auxílio à humanidade que necessita do amparo, do socorro, da orientação necessária para realizar a sua própria transformação, seu próprio crescimento, a sua própria transformação moral. Isso, meus irmãos, afaga os nossos corações e aconchega as nossas almas, porque nos dá a certeza de que há alguém que entende as nossas dificuldades e que todas as vezes que buscarmos a sua assistência para curar as chagas que torturam as nossas almas, haveremos de encontrar nele sempre o ânimo, a coragem, a perseverança e o fortalecimento da nossa vontade de chegarmos ao objetivo maior da nossa vida aqui na Terra. E, sem dúvida, é a vitória sobre nós mesmos. Então, esse é o grande objetivo nosso, né? Superarmos as nossas imperfeições. Né? Então, analisando de que forma será essa vitória sobre nós mesmos? Através da superação, da transformação daquelas imperfeições muito presentes em cada um de nós. Que nós, como vimos, pelo autoconhecimento, identifiquemos essas imperfeições e, com toda certeza, nos dediquemos a trabalhar com fé, com determinação e com afinco para superar essas imperfeições. É difícil? Sem nenhuma sombra de dúvida. Não tenhamos a menor dúvida que é extremamente difícil, mas dotados da vontade, do autoconhecimento, da determinação em nos transformarmos, em nos melhorarmos, sem nenhuma sombra de dúvida, é extremamente possível e está ao alcance de cada um de nós. E para concluirmos, meus irmãos, ainda que pareça muito difícil, ainda assim alguém acredita em nossa vitória. E isto é tudo o que deve importar para fortalecer a nossa fé e a nossa alma nas lutas de cada dia. Então, o Mestre, o nosso Pai, eles têm certeza na nossa possibilidade, no nosso potencial. Nós somos dotados de um potencial capaz de atingirmos os objetivos que o Pai espera de cada um de nós. Então, é importante que a gente tenha essa certeza e nos esforcemos de forma efetiva para que os objetivos possam ser alcançados. O Mestre nos deixou muito claro: no mundo encontrareis aflições. Tem de bom ânimo, disse ele. Eu venci o mundo. Então, é extremamente possível, e ele confia em nós com toda a certeza. E sabe que, a partir do momento que cada um de nós fizer aquele esforço necessário, como dissemos, não tenhamos dúvida de que é extremamente possível que venhamos a atingir os objetivos e aquilo que Deus espera de cada um de nós.
E ele colocou esse mestre, esse modelo e guia para ser o farol que vai nos conduzir à condição de nos tornarmos espíritos melhores, buscando alcançar os nossos objetivos. Essa é a nossa grande missão. Esse é o grande sentido da vida. A nossa busca da nossa transformação, da nossa melhora como espíritos. Meus irmãos, essa era a reflexão que tínhamos para a noite de hoje. Esperamos que cada um de nós possa tirar proveito, tirar ensinamentos para que possamos seguir em frente na caminhada, buscando sempre a nossa condição, como dissemos, de evolução, de crescimento, de transformação como espíritos imortais. E como dissemos, é exatamente isso que o Pai, que o Mestre, que a espiritualidade superior espera de cada um de nós. Possamos, nas pequenas oportunidades que temos no dia a dia de nossa caminhada, realizar essa transformação pelo nosso esforço, praticando aquilo que o Mestre nos deixou como recursos necessários para atingirmos os objetivos da presente reencarnação. A paz do Mestre esteja com todos nós, agradecendo essa oportunidade de aprendizado e de reflexão.